Agora que já sabemos tudo sobre energia elétrica, vamos descobrir quais são as três grandezas elétricas: tensão, corrente e resistência elétrica. Então, tendo esses três conceitos em mente, você já vai saber o básico para começarmos a estudar circuitos elétricos. Então, bora lá ver o que são esses três nomes e qual a relação entre eles. Vem com a gente! Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon. Então, bora lá. Tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Essas três grandezas se referem a fenômenos relacionados aos elétrons. Vamos começar falando da corrente elétrica. A corrente elétrica é basicamente o movimento dos elétrons. Essa é uma grandeza fundamental em física, por exemplo, porque sem ela não conseguiríamos fazer funcionar qualquer aparelho eletrônico. Então, para deixar bem claro, o movimento dos elétrons dentro de um fio ou qualquer outro tipo de condutor se chama corrente elétrica. E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Então, sempre que vocês ouvirem alguém falar tal coisa tem 20 ou 30 amperes, lembre-se que está se referindo à corrente elétrica. Mas os elétrons não se movimentam livremente. Eles sofrem uma resistência para se movimentar, que chamamos de resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de um material de impedir com que os elétrons, ou melhor, que a corrente elétrica passe por ele. Então, quanto maior a resistência de um material, menos corrente elétrica vai estar passando por ele, porque a resistência vai estar justamente impedindo que os elétrons ou que a corrente circule livremente. E a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm. E por último, mas não menos importante, temos a tensão. Para sermos bem simplificados, a tensão é a força que coloca os elétrons em movimento. Em outras palavras, a tensão é o que cria a corrente elétrica. E a unidade de medida da tensão é o volt. E, para deixarmos ainda mais claro esses três conceitos, olha essa imagem que está aparecendo aqui em cima, ou aqui desse lado, em algum lugar da tela. Essa imagem mostra justamente essas três grandezas em ação. O volt, que é a tensão, que está empurrando o ampere, que é a corrente elétrica, e o ohm, que é a resistência, que está justamente impedindo a passagem dessa corrente. Incrível, né? Lembrando dessa imagem, vai estar meio caminho andado. E agora, vamos ver qual a relação entre essas três grandezas. George Simon Ohm criou cálculos que mostram que com os valores dessas três grandezas podemos fazer diversas contas. Vamos olhar o que chamamos de triângulo de Ohm. Nele temos a tensão, que é representada pela letra V. Temos também a resistência, que é representada pela letra R, e a corrente, que é representada pela letra I, ou também pela letra A. Esse triângulo nos diz que se multiplicarmos o valor da resistência com o valor da corrente, chegamos no resultado da tensão. Ou, se dividirmos o valor da tensão pelo valor da resistência, temos o resultado da corrente elétrica. Ou ainda, se dividirmos o valor da tensão com o valor da corrente, temos o resultado da resistência. E aí, ficou confuso? Tudo bem. Para esclarecer de vez, eu vou chamar a Ana Luísa. Ela vai te mostrar alguns exemplos dessas continhas e falar para vocês outras coisas, para vocês saírem daqui entendendo tudo sobre esse assunto. Até mais! Meu nome é Ana e hoje eu vou mostrar para você como aplicar a lei de Ohm. Mas primeiro, você sabe o que é diretamente e inversamente proporcional? Quando dissemos duas grandezas são diretamente proporcionais, queremos dizer que se eu aumentar o valor de uma, o da outra vai aumentar. Se eu diminuir o valor de uma, o da outra vai diminuir.
Agora, se dissermos duas grandezas são inversamente proporcionais, queremos dizer que se eu aumentar o valor de uma, o da outra vai diminuir. E se eu diminuir o valor de uma, o da outra vai aumentar. Ficou na dúvida? Tá meio difícil de entender? Não ficou claro direito? Não tem problema. Vamos para um simulador e eu vou mostrar para vocês a relação entre resistência, tensão e corrente. Se elas são diretamente e inversamente proporcionais. Agora que vocês já conhecem o que é tensão, resistência e corrente elétrica e a proporcionalidade entre elas, vou mostrar para vocês um simulador para ficar mais claro. Observem esses valores da tensão e da corrente. Se eu aumentar a tensão, a corrente vai aumentar também. Agora, se eu diminuir a tensão, a corrente também vai diminuir. Viram? Agora, quanto à resistência, ela é inversamente proporcional à corrente. Então, se eu aumentar a resistência, a corrente vai diminuir. E podem reparar também que aqui vai encher de pontinhos, que no caso seriam os elétrons. Porque eles não vão conseguir passar com maior facilidade. Pra cá, no caso. Então, se eu aumentar a resistência, vai aumentar a concentração e a corrente vai diminuir, no caso. Agora, se eu diminuir a resistência, quer dizer que mais elétrons vão poder passar. Então, essa corrente vai aumentar. E aqui vai ficar mais vazio. Viram? Agora que nós já vimos os conceitos e um pouquinho do simulador, vamos fazer alguns exercícios. Agora vamos ver 2 exercícios sobre a lei de Ohm. O primeiro. Um chuveiro elétrico funciona com uma tensão de 220 volts, sabendo-se que sua resistência é de 22 ohms. Calcule a corrente que circula no aparelho. Então, o que nós queremos? Nós queremos a corrente, representada pela letra I. A tensão é de 220 volts. A resistência é de 22 ohms. Pegando aquela fórmula onde a corrente é igual à tensão sobre a resistência e substituindo ela, nós temos a corrente é igual a 220 sobre 22. Então, a corrente é igual a 10. 10 o quê? 10 amperes, porque é a unidade de medida da corrente. Agora, vamos para o segundo exercício. Um chuveiro elétrico funciona com uma tensão de 220 volts. Sabendo-se que sua resistência é de 5 ohms, calcule a corrente que circula no aparelho. Então, nós queremos a corrente, novamente, e temos uma tensão de 220 volts e a resistência de 5 ohms. Aplicando a fórmula, onde a corrente é dividida pela resistência e substituindo os valores, nós temos corrente é igual a 220 dividido por 5. Então, a corrente, nesse caso, é igual a 44 amperes. Eu peguei esses 2 exercícios e mudei apenas a resistência deles, para vocês verem, além do simulador, aquele negócio de diretamente e inversamente proporcional. Agora, nós vamos ver um breve resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, vimos que a resistência é a capacidade de um material de impedir a passagem de elétrons, e sua unidade de medida é o ohm, que é esse símbolo indicado pela seta. A tensão é a força que coloca os elétrons em movimento, e sua unidade de medida é o volt. Já a corrente são elétrons se movimentando dentro de um condutor, e sua unidade de medida é o ampere. Quanto à sua proporcionalidade, podemos afirmar que a resistência é inversamente proporcional à corrente e a tensão é diretamente proporcional à corrente. Da relação entre elas, podemos extrair 3 fórmulas. A primeira, a tensão é igual à corrente vezes a resistência. A segunda, a corrente é igual à tensão dividido pela resistência. E a terceira, a resistência é igual à tensão dividida pela corrente.